Se tem uma coisa que a obra de Black Clover deixou bem claro pra gente desde o começo, é que ela exploraria demônios. E isso ficou nítido desde o primeiro capítulo, já que o Asta, que é o protagonista, tem uma ligação com um demônio de estimação, vamos dizer assim. Depois apareceu o demônio no arco dos elfos, e agora no arco de Spade eles vieram em maior quantidade. Então hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre os demônios de Black Clover, quais são, quais apareceram até agora e os poderes deles. Já deixam seus likes aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. O primeiro a aparecer na obra foi o Zagred no Arco dos Elfos, onde a gente descobre que ele foi o verdadeiro responsável pelo massacre dos bichinhos de orelhas pontudas lá e pela reencarnação deles também. Ele tem uma aparência medonha e o pior de tudo é que ele pode abrir várias bocas pelo corpo dele, mas antes ele conseguir um corpo físico, né, para poder se manifestar no mundo humano, ele aparecia como se fosse uma espécie de nuvem escura de gás e ele é basicamente o que todo demônio em geral é, um ser perverso, cruel e sádico que sente alegria no desespero dos outros, seja humano, demônio, qualquer coisa. Além dele ter uma quantidade de mana bem absurda, né, mais até do que os elfos mais poderosos, ele é capaz de possuir corpos desses elfos e corpos humanos também, além de usar o Grimório de 5 folhas, que era do Patri e que ele corrompeu para poder aumentar a magia de Kotodama, que ele possui, que basicamente é um atributo mágico que ele usa para poder alterar ali o ambiente através da fala e poder manifestar objetos físicos, mágicos, né, e até imitar a magia dos outros, incluindo magia de luz, magia de dados e magia de troca. Tudo isso sem ter um Grimório. Com o Grimório de 5 folhas, ele também consegue invocar monstros do submundo que são capazes de absorver magia e força vital e também é capaz de usar um tridente, né, especial que desmonta tudo que ele toca, além de distorcer o espaço ao redor dele. Além disso, ele também pode usar magia de reencarnação, que pode reviver a alma de seres mortos em corpos de pessoas vivas, e foi o que ele fez com os elfos. A demônia Megícula é um dos demônios de nível superior conectados a Qliphothoth, que tem contrato com a Vanica, que é um dos 3 integrantes ali da tríade e é a responsável por todas as maldições na obra. Apesar dela ter uma personalidade curiosa ali, intelectual sobre a magia, ela é completamente extravagante, ela é imprevisível, além de ser completamente psicopata e cruel, né? Ela é tão forte que nem o estágio 0 do Reino Hurt é capaz de matar a bicha, que tem uma aparência bem estranha e que eu carinhosamente apelidei de tetinhas infinitas, porque basicamente parece que ela tem um monte de tetinhas espalhadas pelo corpo. A bicha é tão forte que a Lolopédica considera ela mais poderosa que o Zagred e ela basicamente tem mais mana que os elfos e os cavaleiros da classe de capitães. Ela pode usar magia de maldição para poder criar maldições muito fortes e dentro desse poder ela é capaz tanto de prejudicar os inimigos, enfraquecer eles ou até matar, quanto curar também quem ela quiser curar, né? Óbvio que ela não vai curar os inimigos, mas os amigos talvez, enfim. Ela também pode usar esse poder de maldição para fazer outras formas de suporte. Por ela ter o controle da alma da Vanica, ela pode usar a magia de sangue para poder gerar e manipular ele, e por ter também o controle da alma da Acer, ela também consegue usar o atributo do aço para poder gerar e manipular ele, conseguindo inclusive revestir todo o corpo dela com esse aço para poder bloquear ataques. Com a magia de maldição, ela também pode assumir o controle do corpo de uma pessoa e também criar uma maldição em que ela sacrifica 3 pessoas do mesmo sexo para poder criar uma ponte entre o submundo e o mundo dos vivos para ela poder se manifestar. E essa maldição permite que ela use a magia das almas das pessoas que ela matou no sacrifício. Ela também usa o mundo em decadência, né, como uma magia de proteção que enfraquece todas as matrizes mágicas, permitindo que ela fique mais forte que os oponentes. O Beelzebub é outro demônio que é superior, tá conectado ali com a Qliphothoth, um dos 3 reis ali do submundo e que tem contrato com o Zenon Zograts. Apesar dele não ter sido mostrado quanto à sua personalidade assim no mangá até agora, né, só mostrou ele bem rapidinho, tudo indica que ele não é tão retardado quanto o Zagred ou a Megícula, por exemplo, mas ele é forte o suficiente para poder dominar de forma absurdamente fácil um mago classificado no estágio 0 e possuidor de um dos espíritos, como ele fez com o Yuno, né, através do Zenon lá no QG do Alvorecer Dourado. E ele basicamente tem magia espacial que pode manipular o espaço ao redor dele, criando a dominação de mana espacial,
que cria um cubo ao redor de um alvo e que é capaz de assumir o controle da mana dentro dele. E aí, desse jeito, ele consegue negar os ataques e também as defesas de um inimigo, além de criar vários ataques de diversos ângulos, de uma forma bem semelhante à zona de mana. Esses cubos, inclusive, podem variar de quantidade e de tamanho, e dentro desse cubo ele também pode criar um espaço absoluto onde nenhum outro mago é capaz de fazer alguma coisa, a menos que ele tenha a mesma quantidade de mana, né, que o demônio, ou então que esse mago tenha maior controle de mana, ou que ele tenha magia espacial, desde que seja capaz de dominar a zona de mana. O Lucifero é o terceiro demônio superior ligado a Qliphothoth, sendo um dos 3 reis também governantes lá do submundo, e que tem um contrato com o Dante e com o Morris, apesar de que com o Morris não foi explicado até agora as condições, né? Ele é um demônio muito egocêntrico, com uma mania de grandeza e de superioridade, né? Ele é muito sério, na maior parte das vezes ele é calmo, e ele age sempre de uma forma fria e calculista. Entre as habilidades dele, a gente tem a possessão demoníaca, em que ele tem a capacidade de assumir o controle de qualquer demônio de nível mais baixo que o dele, independentemente de onde eles estiverem. E como os outros 2 demônios ligados a Qliphothoth que eu falei aqui, ele tem um poder mágico absurdo, sendo que ele é considerado o demônio mais poderoso do submundo. Como ele tem magia de gravidade, ele pode usar esse atributo para literalmente aumentar o poder dos golpes, soco, chute dele, né, e enfraquecer as forças gravitacionais em volta dele, permitindo que ele tenha uma velocidade absurda. Ele pode distorcer o espaço para poder se defender, esquivar de ataques, aumentar a gravidade ao redor dele para poder colar a cara da galera no chão, que vai ficar ali sem conseguir se mexer, usar essa gravidade para poder puxar e arremessar objetos, pedras, pessoas, o que ele quiser. E, cara, eu acho que ele ainda teria muito mais, só que não foi mostrado. O Lucifugus é mais um demônio ligado a Qliphothoth, mas que, diferente dos outros que eu já falei por aqui, ainda não foi nem um pouco explorado na obra. E o pouco que a gente viu até agora é que o poder dele é tão grande que só a presença dele já é capaz de fazer com que quem estiver perto vire pó, igual ele fez com a família do Nat, que apesar de ser um prodígio na arte de dominar demônios, ele não conseguiu subjugar ele. Então, sobre Lucifugus, basicamente é só o que foi mostrado até agora. Vamos esperar aí mais capítulos, porque eu acho que ele não vai causar o caos. A Lilith e o Namah são 2 demônios de poder superior que pertencem ao primeiro portão da Qliphothoth, sendo que a Lilith é capaz de usar a magia de gelo demoníaco, em que ela pode congelar qualquer coisa, incluindo sombras, luz e até coisas invisíveis. Bem roubado isso, né? Criar e manipular gelo, transformar o corpo dela todo em gelo para poder se esquivar totalmente e se mover pelo próprio gelo dela. Criar ondas de geada e nevascas que congelam tudo, né? Tudo que atingir. Inclusive, eu acho que ela criou uma onda de geada aqui no Brasil, congelou o país inteiro, porque tá um frio lascado. E ela pode criar também barragens de fragmentos de gelo. Já o Namah tem magia de fogo demoníaco, em que ele basicamente cria e manipula o fogo. E da mesma forma que a Lilith, ele pode transformar o corpo dele em fogo para poder neutralizar ataques, né? Deixando eles passarem por ele assim, além de ter o poder de se mover ali pelo seu próprio fogo. A magia dele também é capaz de criar barragens de balas de fogo, ondas de fogo ardente e turbilhões de fogo que incineram tudo no caminho. Para piorar as coisas, eles 2 podem se fundir, né? O Namah se funde ali com a Lilith, e eles 2 juntos podem usar os seus atributos mágicos de forma simultânea e combinar aí com os ataques dele, o que deixa os 2 absurdamente poderosos. Coitado do Nat. Agora, diferente dos outros demônios que só querem matar os seres humanos, né, e que querem causar o caos em qualquer lugar, a gente tem o Lieb, que é um demônio de nível inferior, tadinho, que nasceu sem magia nenhuma e que, pelo fato dele ter sofrido um bullying absurdo no submundo, ele criou um ódio imenso contra os outros demônios, tanto que o plano dele, depois de ter escapado sem querer lá do submundo e ter a mãe humana adotiva dele ali morta pelo Lucifero, era basicamente dominar um corpo para poder se vingar da sua própria espécie e principalmente do tio Lucy, né? Ele foi preso pela Licita, sua mãe humana adotiva, num grimório de 5 folhas para que ele não fosse morto, e ali dentro ele acaba nutrindo dentro do coraçãozinho dele um ódio tão grande que acaba manifestando a antimagia, que é uma energia única capaz de, como o próprio nome já diz, né, anular qualquer outra magia. E ele usa esse poder através das espadas, e depois que ele firma o contrato com o Asta, eles conseguem usar o modo união, em
que o poder dele aumenta absurdamente, mas eu vou trazer tudo isso bem detalhado em outro vídeo, porque tem bastante coisa nova pra falar. Com o Nat, ou Nahato, como vocês preferirem, a gente tem 4 demônios. O Plumed, que quando tá no modo união tem uma velocidade absurda, que é tipo um gatinho, né? E que permite que o Nat possa enxergar através das sombras o que estiver acontecendo em outro lugar, como ele faz para poder saber o que tá rolando lá na sala do Maurice. Tem o Guimodeiro, tem uma pomba aqui desgraçada também cantando, que não para. E o Guimodeiro, quando é assimilado pelo Nat, pode gerar uma multidão de clones, né? Com o mesmo Ki do Nat, inclusive. Tem o Slotus, que no modo união vira um escudão ambulante e é capaz de resistir a golpes pesados e também se mover mesmo com o ambiente tomado pela gravidade. E por último, o Valgnir, que quando se funde ali, cria asas e pode usar um canto bem alto que paralisa por um tempo quem ouve. Eu acho que essa pomba aí deve ser ele, não é possível. Além de se unirem cada um de uma vez com o Nat, eles também conseguem fazer a fusão 2 ao mesmo tempo com ele para poder usarem a mescla de poderes juntos enquanto eles lutam. E por último, a gente tem o Adramalek e o Astaró, que até agora também não foram explorados, mas a gente sabe que além de ser meio sarcástico, o Adramelek, na verdade, né, tem um poder mágico forte o suficiente para poder aguentar e até flutuar através ali da magia de gravidade do Lucifero, mesmo quando tá todo mundo grudado no chão, então ele deve ser bem forte. E o Astarok tem o contrato com o quarto irmão Zogras, que é o Lucius, né? E além disso tudo, ele também é um dos governantes do submundo. Ele tem magia do tempo e que, o que tudo indica até agora, ele usou isso para poder manipular vários acontecimentos ao longo do mangá, até chegar no resultado que o Lucius queria que chegasse, né? Com o Lucifero morto ali. E eu tenho um vídeo que explica tudo isso, eu vou deixar aqui no card. O Astaró, inclusive, conseguiu escapar de alguma forma do submundo e aí a Megícula ficou lá ocupando o lugar dele. Bom, gente, esses foram os demônios que apareceram na obra até agora. Eu volto num próximo vídeo falando sobre eles, caso mostre mais quando o mangá voltar. Mas fiquem de olho que toda semana sai vídeo novo aqui no canal de Black Clover e de outras coisas também, tá bom? Beijos pra vocês. Tchau. Agora que eu parei de gravar, a pomba parou.